Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma aula do curso de P. Hoje a lendária quarta-feira 13, cara. É quinta-feira de direito, mas na prática é quase que uma sexta. Porque amanhã o fã não tem aula, cara, é ponto faltativo. Mas, como os alunos de introdução à programação do curso de engenharia de software sabem, não existe o conceito de feriado para aluno de computação, cara. Não existe isso, rapaz. O feriado só vai existir daqui a 4 anos e olhe lá, vocês agora são caras que programam todo dia, toda hora, todo minuto, estão pensando nisso. E para dar esse suporte para vocês, a gente vai continuar aquela nossa aulinha marota de apresentação, né? Assim, a gente já terminou de dar o conceito do curso. Então a gente está aqui brincando de fazer juntos aqui um proto-joguinho aqui de batalha naval. A gente já fez um pedacinho dele nas últimas aulas. E qual foi o ponto agora? Eu estava mostrando para a galera na última introdução aqui como é que a gente fazia o conceito de atualização de tela e tal. E eu andei fazendo algumas mexidas aqui, mas coisa pouca porque eu quero fazer uma parte com vocês vendo, obviamente, né? É, a gente atualizou a tela aqui para colocar a inserção dos tiros, né? Então, assim, a gente dá o tiro aqui, por exemplo, eu dei um tiro aqui e, pô, eu errei, já trocou de jogador e tal. Só que a gente vê que um jogo ele tem muitos aspectos e cada um desses aspectos pode ser modificado. Só que qual foi o objetivo da gente fazer isso aqui inicialmente? Foi a gente entender como é que a gente pode, de alguma forma, fazer uma versão assim que a gente possa ver a coisa acontecendo e depois ir melhorando cada aspecto. Tem um aspecto do jogo agora que a gente, pô, seria muito legal a gente tratar e acho que vale muito a pena a gente fazer hoje. Que ponto é esse? Cara, seria legal hoje a gente trabalhar um pouquinho mais nesse método aqui, cara. Cadê? O inicializa mapa, cara. Olha, porque a gente tá jogando ali, mas só tem água. Aí, pô, é muito chato, a gente não acerta nada, não tem nada acontecendo. Aí, pô, aí como é que é? Aí você tem que entregar uma versão que inicializa as coisas. Para fazer isso, pessoal, aí eu mostrei para vocês que existem várias formas de a gente inicializar um mapa. E uma coisa que eu estava pensando com vocês aqui é o seguinte: a gente podia fazer uma inicialização muito parecida com essa forma que a gente está fazendo aqui, a jogada. Como é que faz? A gente mostra o mapa para o jogador, obviamente, entendeu? E assim, essa primeira versão, como é que é? Assim, vamos mexer com as expectativas, né? Como é que vai ser essa primeira versão da entrada do jogo? A gente vai fazer um laço que vai ficar coletando uma leitura de teclado e tal. O que ele vai ficar lendo? Vai ficar lendo a entrada do jogador que está jogando lá, tudo bonitinho. E ele vai dizer as posições que ele vai colocar. Então, assim, nessa primeira versão, o que a gente pensa? Ah, vou fazer o seguinte: eu vou deixar o jogador colocar o que ele quiser aí, como a gente faria no mundo real. Então ele vai marcar os mapinhas dele e tal, e mostra o jogo, entendeu? Por que isso acontece? Porque assim, se a gente fosse tentar fazer de forma automática, a gente ainda teria que cuidar de criar o objeto navio. Aí, assim, eu estou imaginando que os objetos navio seriam objetos que teriam. A gente faria tipo um vetorzinho com as posições onde a gente ficaria um navio. E depois a gente teria que marcar, né? Quando acontece um tiro, que é aquela posição. Então a gente teria que fazer tipo minimatrizes para os navios, tipo as posições e os lugares onde está acontecendo os tiros, e a gente para fazer a atualização. Mas para fazer uma primeira versão para a gente ver o negócio funcionando, a gente, pô, como é que é a versão mais simples que eu possa fazer desse negócio? A gente faz um laço. Lembra que vocês fizeram tipo uma atividade comigo semana passada? Tipo, enquanto o cara não digitar um certo negócio, continua lendo. A gente vai fazer isso. A gente vai fazer uma leitura, um laço com uma leitura, e vai estar toda hora escrevendo nesse mapa. Só que a gente vai fazer o seguinte: a gente vai estar toda hora atualizando o mapa para ele poder ver a atualização. Só que dessa vez a gente não vai dizer para ele que tipo de navio ele vai colocar, tá legal? A gente não vai dizer o tipo de navio que ele vai colocar. A gente vai colocar, toda vez que ele colocar um naviozinho aí, a gente vai colocar um N no lugar. Então a gente vai fazer um laço.
A cada 2 coordenadas ele coloca um lacinho. O que que acontece? A gente pode fazer uma situação onde a gente pode colocar assim, a gente pode fixar a quantidade de coordenadas que ele vai digitar, que eu acho mais simples também. Aí é uma outra coisa, a gente sempre vai conseguindo tentar fazer uma coisa mais simples que a outra. Aí o que que a gente faz? A gente pode dizer assim, olha, você tem que colocar 10 pedaços de navio aí no teu tabuleiro. Aí, tipo, beleza, então ele tem que dar o jeito de botar 10 pedaços de navio no tabuleiro dele. Colocou, aí ele passa pro próximo jogador. Terminou, a gente passa pro modo batalha. Então, vamos ver como a gente faz essa versão bobinha desse método, que é a versão de inicialização das batalhas. Então, como é que funciona? Tá todo mundo aqui conseguindo ver a tela? A gente está vendo aqui a iniciação do mapa do jogador. O que, que a gente recebeu aqui? Inicialmente, na nossa API, a gente imaginou que a iniciação do mapa do jogador precisaria do jogador e do mapa. Pô, tá bacana. E ele dá aqui a inicialização do mapa. Então, ele no início ele avisa quem está inicializando. Tanto que quando a gente está começando o jogo, a gente passa muito rápido que ele já atualiza a tela para a tela de inicialização. Só que a gente pode pegar essa parte aqui do código aqui, ó, e usar isso para fazer uma coisa parecida. A gente pode ler o scanner aqui, criar um scannerzinho aqui e tal, ler o que a gente está precisando e a gente faz essa mesma coisa aqui. Entendeu? Só que a gente não vai atualizar a tela desse jeito aqui. Não sei se vocês lembram, mas a gente vai atualizar a tela de uma forma diferente. Entendeu? O que a gente pode fazer aqui nesse caso é talvez a gente, assim, ó, professor, eu deveria ter uma forma de não deixar o cara colocar um navio onde já tem outro navio. Isso aí é uma melhoria, mas o nosso objetivo é fazer aquela versão 1.0, aquela versão, quer dizer, a versão beta, né? Aquela que testa todos os pedaços do jogo funcionando de forma bem simples. Então a gente não vai fazer isso. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pedaço aqui, ó, do código e a gente vai adaptar isso que já está funcionando, está bacana, está legal. A gente vai adaptar isso aqui na inicialização. Então vamos lá. Como é que funciona a inicialização aqui que a gente vai fazer? Primeiro, a gente não tem esse conceito de acertou, né? Então, o que, que a gente vai fazer aqui? Eu falei para vocês que eu não quero deixar esse negócio aqui lendo infinitamente. Então, eu vou fazer um for, tá? O que, que esse for vai ter aqui? Ele vai ter uma quantidade de vezes que a gente vai fixar. É, colocar aqui quantidade de navios, assim, conte navios. Ou conte navio. O que que acontece? A gente vai inicializar aqui o conte navio. Isso aqui, obviamente, logo comentando com vocês, é pedaços de navio, né? Só que eu vou chamar aqui de conte navio para ficar a nossa leitura aqui mais fácil. Para a gente não ter que ficar fazendo teste digitando muita coisa, a gente vai colocar 6 peças de navio na nossa primeira versão aqui. Conte navio. Zero, né? Conte navio menor que 6. Conte navio plus plus. Então, assim, o que que eu fiz aqui? Eu vou garantir que eu vou colocar 6 pedaços de navio aí na minha telinha. O que que eu vou fazer agora? Bem, eu tenho que atualizar essa tela para uma outra coisa. O que que eu tenho que atualizar essa tela? Agora a atualização da tela é para eu ler uma coisa, só que eu não vou ler de todo mundo, eu só quero ler de uma pessoa só. Então lembra que a gente fez uma atualização de tela onde tem acho que na verdade ficou no outro código que eu nem puxei para cá. Né? Tudo bem, a gente escreve aqui. Lembra que a gente tem 2 versões desse cara aqui? Cara, isso aqui vai dar um caco depois que eu não fazer o merge. Mas vamos lá. Eu vou fazer uma outra atualização de tela agora que só tem um jogador. Lembra que a gente já fez esse cara, né? Então vou fazer de novo aqui.
que a gente vai fazer, ó? A gente vai tirar o adversário. A gente vai deixar só o mapa do jogador, cara. O que vai acontecer? A gente mostra o mapa do jogador, aí na sequência a gente lê a entradinha dele, que ele vai digitar o que ele tá querendo colocar lá pro jogo dele. Aí sempre ele vai conseguir ver o mapinha que ele tá digitando lá, toda hora. Então, um negócio show de bola. Então, bora colocar aqui o atualiza a tela, aí a gente tira. Não é no executar a jogada, né? É no atualiza, inicializar mapa. Então aqui no caso, ó, é só isso aqui que a gente vai usar. Então nesse caso aqui, a gente está inicializando o mapa do jogo, né? Então tem uma linha aqui que a gente tem que colocar, inicialização do mapa do jogador, né? Então vamos colocar aqui. Ele vai atualizar a tela. Cara, seção navios. Eita, que é meu computador tá pesado. Tem muita coisa rodando aí. Inserção de navios do jogador. Aí a gente põe o nome do jogador aqui, né? Player.get nome. Linha coluna. Aí o que a gente vai fazer? Nesse caso aqui, a gente não tem que ter esse switch aqui não, cara. A gente vai só mesmo consertar o elemento lá. Aí a gente vai colocar N de navio, cara. N de navio todo fofinho. Isso aqui que vai acontecer é o seguinte. Aí tu pergunta, professor, precisa atualizar a tela? Cara, aí vamos fazer o seguinte, vamos descobrir se é melhor atualizar a tela antes ou depois, entendeu? Pra te entender, porque o ponto é, tem uma hora que a gente vai precisar parar para poder retornar a nossa jogada, né? Então vamos lá. Ele vai atualizar a tela duas vezes. Na verdade, essas duas atualizações aqui acho que vão parecer a mesma coisa. Então, vamos botar aqui. Se a gente achar que precisa colocar mais alguma coisa, tal, aí a gente vê aqui. Então, bora ver o que vai acontecer só com isso aqui. Vamos fazendo poucas coisas para a gente não se perder muito, né? Eita, tem alguma coisa pegando um I/O muito forte aqui na minha máquina, cara. Vamos lá. Rapaz, menino. Travou o meu console, mas o que que eu tô fazendo aqui, rapaz? Vamos lá. Eita. Deixa eu ver se o meu teclado está. Ih, rapaz, o meu teclado está meio estranho. Olha, pessoal. Voltou. Pior que não, cara. Olha, eu só tenho a aba de vocês. Tem essa aba que tá aparecendo aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó. São as duas. Será que o Chrome, o, o Ubuntu não tá conseguindo tancar um Chrome só com uma aba aberta, cara? Rapaz. Tenso, hein? Olha que eu não tô nem rodando. Eu não tô nem rodando aqui o experimento de vocês da matriz, ó. Senão, eu até entenderia. Vamos lá. Mapa adversário não existe. A gente só tem o nosso mapa aqui, né? Então a gente vem aqui, mapa. Mapa 7 elementos, olha aí. Então, atualizamos a tela. Pegamos o nome do jogador. Lemos uma linha. Lemos uma coluna. Nesse próprio mapa nós inserimos nessa linha, nessa coluna, o caractere N. Pulamos uma linha e atualizamos a tela.
Mapa player. Cannot fight symbol. O que é que eu coloquei aqui? Só mapa, né, cara? Onde que eu coloquei mapa player aqui? Tá aqui, só mapa. Pronto, meu garoto. Foi, né? Java main. Olha aí, né? Status jogador fulano, sessão do navio do jogador fulano. Bem, como eu já botei status jogador em sessão do navio fulano, acho que a gente pode melhorar a UX e o depois, né? Tem aquela User Interface Experience que a gente pode melhorar, obviamente, fazer um negócio mais fluido, 120 Hz. Mas nesse caso não, tá? Então eu vou inserir aqui 6 pedacinhos de navio. Eu posso até colocar aqui, a gente pode até fazer, né, um contador de quantas peças já foram colocadas para o cara saber, né? Ah, faltam quantas peças para você colocar. São coisas que a gente pode fazer para melhorar. Mas vamos lá, eu vou botar como bom jogador de batalha naval, cara, a gente tem que dar uma zoada com o nosso inimigo, né? Então eu vou botar, cara, um ali no cantinho, 2,9. Olha, já apareceu aqui, ó. Deixa eu até aumentar um pouco mais isso aqui, cara. Melhorou, né? De leve. Um pouquinho mais, professor, porque a gente é míope. Pô, agora ficou show, professor. Dá pra ver lá de. Dá pra ver até do celular. Tá aí. Nzinho, eu vou colocar agora o 3,9. Beleza, eu vou colocar o 4,9. Já botei um ali no cantinho. Eu vou botar agora. Pô, acho que eu vou botar uma. Aqui na zona da linha 8, cara. Vou colocar 8,1. Colocar 8,2. E eu vou botar, cara, acho que é. Eu vou botar um submarino, cara. Não vou botar um submarino, vou botar um bote, cara. Vou botar um bote em algum lugar aleatório aqui. Vai ser no 3,2, cara. Olha aí, ó. Eu já inseri todo mundo lá do fulano. Agora vem a exceção do Beltrano. Entendeu? O Beltrano, cara tranquilo. O Beltrano, como é que o Beltrano tá pensando em jogar? Ele tá pensando em jogar um porta-aviões em algum lugar do mapa. Ninguém sabe. Entendeu? Ele quer jogar um porta-aviões. Malvado. E como são 6 pedaços, né? Ele vai jogar um porta-aviões de 5 pedaços e vai jogar um bote salva-vida em algum lugar do mapa aí perdido no náufrago. Então vamos lá. O, o nosso amigo Beltrano, cara, ele vai usar a estratégia da linha 1, cara. Ele vai colocar o porta-aviões dele no 5-1, 6-1, 7-1, 8-1, 9-1. E o bote salva-vida dele vai colocar no 1-8. Olha aí como é que tá a situação agora. Agora ele entrou no modo de jogo. A gente fez a inicialização, aquela iniciação fuleiraça. Dá para melhorar muito, dá para melhorar demais, pessoal, mas já é uma coisa inicializável que a gente pode fazer. Algo que a gente pode tratar daqui a pouco são as transições. Aí, esse negócio de transição, o que é o ponto? Vocês estão vendo que tem algumas coisas nesse jogo que vão acontecer com muita frequência. Qual é? Ah, tem que ter um jogador vai sair ou um jogador vai entregar a interface para outro jogador. Aí como é que funciona isso aí? Tipo, tem que ter uma tela. É, jogador 1 prepara, jogador 2 prepara. Aí quando ele aperta Enter, aí aparece o que o jogador 2 pode sair. Então assim, etapa jogador 1 finalizada, jogador 2 assuma. Aí aperta Enter e vai. A gente pode fazer. Só que essa transição vai acontecer tantas vezes que é melhor a gente preparar logo o jogo. Depois a gente faz uma estratégia de transição entre etapas do jogo e entre jogadas. E a gente vai usar ela da mesma forma que a gente fez com a atualização de tela. Bem, cara, eu sou o fulano. Eu sou o fulano, eu tô jogando na parte de baixo e eu quero atingir o cicrano lá em cima, cara. Então, assim, do jeito que tá aqui, eu vou tentar acertar o cara só pra continuar jogando. Vamos supor que por uma questão mágica eu vou dar um chute em 7-1, cara. Oh! Olha aí, hit. Que bacana, professor Hit, acertou. Continua o fulano jogando. Por quê? Ele acertou, filho. Já era. É o cara, entendeu? E nessa hora aqui, aí assim, a gente pode fazer várias estratégias. Por exemplo, como a gente sabe, a gente pode criar um atributo chamado quantidade total.
de quantidade total de peças de navio. E essa quantidade total é utilizada naquele contador lá na hora de inserir. E nas jogadas, a gente pode fazer o contador de hit de cada jogador. Aí a gente sabe, se o contador de hits do jogador chegar no contador total, significa que ele acertou todos os pedaços e pode encerrar o jogo. Olha aí, é uma estratégia. A gente vai começando a pensar nessa forma. Deixa eu tentar, cara. Aí assim, como todo jogador de batalha naval, a gente acertou um cara, só que a gente não sabe se ele tá pra cima ou tá pra baixo. E olha que ainda tem variações do jogo que ainda possibilita botar o cara na diagonal, mas não é o caso aqui. Tem variações desse jogo também que tem peças que não são linhas. São tipo X, assim, entendeu? Ainda tem essa zoeira também com o jogo. Então, assim, nessa primeira coisa aqui, o cara teria que tentar adivinhar se tá pra cima ou tá pro lado, tá pra esquerda ou tá pra direita e tal. Então, assim, eu vou continuar chutando no 6 e no 1. Vamos ver o que aconteceu. Oi, me dei bem. Até agora tá suave. Continua o fulano jogando. Aí o que ele vai fazer? Ele tá achando que o navio tá indo pra cima. Ele tá indo bem, então ele vai no 5 e 1. Porta-aviões do cara só tem 2 pedacinhos sobrando. Beleza, professor. Só que aí o cara é inocente, não sabe. Vai jogar no 4-1. Perdeu. Olha o que acontece agora. Inverteu o mapa. Aqui tá o mapa dele. O Beltrano ficou aperreado porque, pô, na primeira jogada já quase perdeu o porta-avião dele. Entendeu? E o cara já anotou lá no mapa dele a situação periclitante no qual ele se encontra. E agora é o Beltrano que tá jogando. E ele não sabe nada do mapa do fulano, bicho. O fulano jogou bem, entendeu? Mas vamos lá. O fulano, o Beltrano vai magicamente jogar na 3-2. Ele acerta o bote salva-vida do cara. Aí o cara fez, ó, bicho, afundou o bote salva-vida. Tem que lembrar a regra. E aí vem um ponto importante. Tem um algoritmo aqui que a gente não implementou ainda, mas que é um algoritmo legal de a gente implementar, que é o algoritmo de detecção de afundamento. O que significa isso? Quando você dá um tiro num lugar, você automaticamente imprime dizendo se afundou ou não o navio. Olha como é que é legal isso, professor. Você detecta se aquele cara que você atirou é o último pedaço que restava daquele navio para afundar. Então aí já diz, ó, atirou? Aí já diz assim, afundou o navio. E já diz até qual o tipo de navio. É para isso que a gente vai ter depois a nossa estrutura com os arreios de naviozinhos, entendeu? A gente vai ter um array de navio. Aí o que assim, cada navio, na verdade, é um objeto do tipo array que vai ter tamanho diferente, pô. Aí ele vai ter o array das posições e o array dos hits. Aí o que é o legal? Toda vez que o cara acertar um pedaço do navio, a gente consulta, te dá um get elemento, né? Pega o navio, aí consulta se a posição dele lá, se foi acertado ou não. Aí tem um conte de acerto. Se te detectar que ele acertou todos, acabou, o navio fechou. Então, essa é uma forma de a gente fazer a implementação. Nesse caso aqui agora, como o cara, o fulano, o Beltrano só acertou um, agora ele vai tentar acertar o outro do fulano e vai errar esse fuleiro. Esse cara não tem jeito, ele vai dar uma errada. O que vai acontecer? Ele vai tentar ir na linha 8, só que ele vai lá na linha 8-7, cara. Opa, ixi, isso aqui vai dar uma caca. Não, 8-7. Já sabe que vai dar errado, né? Vai dar o null point excel. Quer dizer, vai dar o array vai pro lado errado. Array index out of bounds. Professor, como é que a gente resolve essa? Tá, isso aqui, da forma como a gente está fazendo o nosso jogo, seria o primeiro comportamento que a gente tem que aprender a filtrar no nosso jogo. Então você já sabe assim, a gente entrou numa fase do jogo que a gente já tinha visto funcionando antes. O que a gente queria testar ainda agora, a gente já testou que era a parte de entrada, então a gente já fez uma entrada bem basicona, dá para começar a fazer qualquer coisa. Como é que a gente faz agora para resolver esse problema, professor? Opa, rapaz, tá meio estranha essa máquina aqui, cara. Será que tem alguma coisa muito pesada aqui? O PDF View tá pesando muito. O editor de texto não tá pesado? Será que o editor de arquivo tá pesado, rapaz? Tá bom, vamos lá.
O que que a gente vai fazer agora? A gente vai tentar agora fazer um tratamento para não deixar que a gente aconteça uma exceção fora do que poderia acontecer. Aí onde que a gente faz isso? Bem, tem muitos lugares que vocês podem escolher para esse tipo de coisa acontecer. E tem vários comportamentos que você tem que decidir. Tipo, se o jogador colocar um caractere ou qualquer outra coisa, tipo assim, você tem que definir. Se ele digitar uma coisa que não é número, eu tenho que tratar esse erro. Aí tu pensa, cara, vamos primeiro tratar números, só número. Ah, beleza. Então qual que você quer tratar? Se o cara digitar um número que estiver fora do range, dentro da variação de números permitida dentro do jogo. Aí se você quiser fazer isso, aí você tem a opção de tratar aqui, logo, assim, qual é o ponto todo? Você pode tratar aqui na leitura, tipo, antes de fazer o set, você faz a checagem, ó, se cada um desses números aí é válido ou não. E aí qual é o ponto? Nessa hora, olha a parada. Você pode fazer um método que trata qualquer entrada. Que é qualquer entrada? Tipo, qualquer coordenada de jogo a gente vai tratar aqui. Então, você pode fazer um método que ele fica na frente desse ler next int aqui. O que significa isso? Você passa o número que foi lido para esse cara e assim, ele lá dentro, esse método é assim, ó, eu quero um número válido, é leitura de um número válido. Aqui está simplesmente lendo. Como a gente está simplesmente lendo um número, o que acontece? A gente não sabe se esse número está dentro de um range que a gente quer. Então talvez valha a pena a gente fazer um método que a gente faz o seguinte, ó, método. Enquanto o cara não digitar um número válido, continua lendo aí o número dos caras. Mas eu só aceito, só me retorna se o número que ele lê for um número válido dentro de um certo range de número. Então a gente pode fazer um método que trata esse tipo de coisa, porque aí a gente faz esse cara aqui, a gente só precisa trocar uma linha aqui, mantém esse cara aqui do jeito que tá, a gente não altera esse método aqui, a gente só chama um outro cara que vai cuidar dessa leitura pra gente. Professor, aí o scanner. A gente vai passar para ele esse objeto scanner aqui. A leitura acontece naquele método. A gente não abre um scanner novo. A gente. Vou precisar de um scanner? É só para aquele cara. Passa a referência, ele vai usar aquela referência. E volta para a gente sendo a mesma de sempre. Então, bora fazer um experimento com essa estratégia para ver se funciona? Então vamos ver. Como é que seria uma estratégia do tipo assim? A gente vai criar um método chamado privado, interno, não precisa estar sendo visto de fora. Lembra, esse jogo aqui tem muita coisa que a gente não precisa colocar como público, porque é mecanismo interno do nosso jogo. Então, se é método que só faz sentido ser visto dentro do jogo, a gente não coloca como público. O que eu vou retornar aqui? Vou retornar um int. Olha o que é legal. Então, eu vou garantir esse meu método aqui, de alguma forma, ele vai garantir que sempre vai retornar um int. Entendeu? Leitura válida. Um exemplo, tá, galera? Exemplos aqui de coisas que a gente pode fazer. Tem muitas estratégias. Eu estou tentando pegar assim, sempre a mais bobinha possível para vocês verem como a gente faz. O que eu vou passar para leitura válida? Entendeu? Eu vou passar para ele um objeto do tipo scanner. Sei lá, scan. Vou passar para ele o menor número que pode ser lido. Eu vou chamar de low limit. E eu vou passar o maior número que pode ser lido. O high limit. Pessoal, até agora tá indo bem? Como é que tá a velocidade aí do negócio? Tá tranquilo? Dá um feedback só para eu saber que vocês não estão dormindo já. Sei que 6 da tarde, 6h30, chegou do trabalho, o negócio tá pesado e tal. Tá de boa, né? Tá de boa, tá tranquilo, tá suave. Tiver qualquer coisa, clica aí no chat, viu? Então o que vai acontecer? Tô aqui na leitura válida, vou passar um scanner, vou passar os dois números. O que vai rolar aqui, galera? A gente vai fazer um enquanto a leitura não for válida. Olha como é que vai funcionar isso. Então, agora o que vai acontecer? Esse cara aqui, ó, eu posso usar esse mesmo comando que está aqui. Só que quem vai receber esse método agora
É o scan. Lembrando, eu estou passando um objeto, então não preciso mais criar esse cara. Ele vai ler esse cara na hora que eu quiser. E a gente vai fazer só que obviamente eu vou fazer um teste com esse cara antes, tá? Para não ficar um negócio zoado. Vou fazer um teste com esse cara. Então aqui, tá aqui o meu scanner. O que que ele vou ler? Que eu vou ler um próximo número. Então eu vou ler aqui a leitura. Criar aqui um número chamado int entrada. Chamar de entrada válida. Não, chamar só de entrada. E eu vou chamar um booleano chamado entrada inválida. O que significa isso, galera? Eu vou ter sempre um if. Esse if aqui, obviamente, vai acontecer. Obviamente, tem muitos jeitos de fazer isso, mas eu vou fazer do jeito mais bobinho, depois a gente faz um jeito bem melhor. O que que vai acontecer? A gente pode, a gente pode, a gente pode não usar. Será que a gente usa isso aqui? Não, vou fazer o seguinte, vou fazer um método, eu não vou massacrar ninguém não. Vamos lá. Leia a entrada. Vamos lá. O nosso número tem que ser assim, se a entrada para ele sair desse loop, a entrada tem que ser ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo. Ela tem que ser maior ou igual que o low limit. E tem que ser ao mesmo tempo, tem que estar entre os dois números. E entrada tem que ser menor ou igual que high limit. Esse cara aqui, ó, é para ser verdade, né? Não, assim, o que é verdade? Pô, isso aqui ele tá dentro do cara, né? Então, vamos usar o seguinte, vamos usar. Professor, na verdade eu não quero isso, eu quero a negação disso. Eu quero o not disso. Como é que eu faço? Bem, tu pode fazer isso aqui, ó. Se não, aí tu nega essa parada todinha aqui, né? Então, o que que seria o verdadeiro? A entrada ser maior que o limite inferior e a entrada menor que o limite superior. Mas existe uma forma aí vocês, pô, professor, a gente está fazendo a disciplina com o professor Nakamura, a gente ensinou isso, ele ensinou isso pra gente. Se a gente nega isso aí, então na verdade fica o seguinte, professor. Como é que é a negação? Fica a entrada. Se ela for menor do que o limite inferior ou cadê aqui o pipe, né? Ou ela for maior que o limite superior. Professor, agora eu tô vendo, cara, é para isso que serve. É, meu filho, é para isso que serve. Olha aí, a gente deixa o negócio mais tranquilo pra gente. Então isso aqui vai ser um while agora. Enquanto a entrada tiver nesse negócio aqui, a gente vai digitar aqui pro cara. Coordenada inválida. Digite novamente. Pô, professor, agora tá profissional. Se o cara digitar uma entrada que seja maior do que o limite superior ou limite inferior do que a gente está fazendo aqui, aí a gente lê de novo a entrada, até ela ficar ok, entendeu? Quando ele sair desse enquanto, o que que a gente retorna? Retorna entrada. Porque ele só vai vir para cá se a entrada passar aquele negócio todo ali. Professor, faz muito sentido. Isso é como a gente gosta de falar, né? Isso tem lógica, né? Essa que é a ideia da lógica da parada, entendeu? Então, o que, que vai acontecer aqui agora? Bora fazer um teste bem devagarzinho, bem humilde desse método aqui. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar esse cara aqui, vai comentar, de boas, e a gente vai fazer só um diz. Vamos imprimir, né?
o que que eu vou imprimir? Leitura válida. O que que eu vou passar para ele? Eu vou passar para ele o objeto ler. E aí vem o ponto. A nossa matriz, a gente já sabe que ela tem um certo tamanho. Então, assim, a gente tem que pegar o tamanho do mapa. Então, vamos olhar a classe mapa e ver se a gente tem aqui, ó. Como os nossas linhas e nossas colunas são tamanho igual, então, porque o jogo exige um tabuleiro quadrado, eu vou pegar o get número de linhas, tá? Então, vamos voltar aqui no cara. Mapa.get número de linhas. Lembrando, vai ser de 0 a 9. Então ele vai pegar 10 em tese. Ele vai pegar de 0, ele vai pegar o número 10 linhas. Então eu tenho que dar menos 1 aqui, porque tem que ser exatamente o número que ele vai assim, ele é inclusive o cara, né? Então é 0 até o 9. Como vai ter 10 linhas, eu tenho que botar aí realmente menos 1. Então, mapa get número de linha menos 1. O que que vai acontecer? Quando ele chegar a inicializar o mapa do jogador, aí lembrando que é aquela ideia de algoritmo. O algoritmo tem que ser alguma coisa que você já sabe o que vai acontecer, o que tem que ser esperado antes de executar. Quando ele inicializar o mapa do jogador, o que que eu espero que aconteça? Eu espero que ele vá ficar num pedido de leitura. Eu vou até colocar aqui para não ficar um negócio muito louco. Ele vai ficar pedindo a leitura. Enquanto eu digitar números negativos ou números acima de 9, ele vai continuar, ele vai digitar pedindo para eu ler de novo. Ele vai ficar nesse loop enquanto eu não digitar o número. Quando eu digitar o número correto, ele vai entrar de novo aí porque ele vai pedir a inicialização do segundo jogador. Então, bora ver se esse comportamento é o que é o esperado que a gente está querendo aqui no nosso jogo. Então vamos jogar aqui, vamos primeiro compilar. Deixa eu ver se eu errei alguma coisa aqui. Claro que eu errei. Leitura. Agora sim. Vamos lá. Opa! Digitação, errinho de digitação. Agora vai. Normal. Rapaz, aconteceu alguma coisa muito louca aqui. Java main. Olha aí, ó. Vou digitar agora menos 10. Não, não. Menos 10. Ô, professor, hein? Ah, vou digitar agora, sei lá, 23. Ô, professor, digita aí 10, professor. Então, vamos testar os limites. Não, professor, não pode, cara. Tem que ser menos. Ah, vou digitar então 9. Oi, aceitou. Aí, ó, isso aqui, pessoal, já é outro jogador. Então tá acontecendo aquilo que eu queria. Ah, professor, eu vou digitar menos 34. Errado, professor. Não pode, tem que ser 6. Ah, beleza. Então, ó, aconteceu exatamente aquilo que a gente queria, galera. Beleza. Fiz um métodozinho filtrador, aquele cara que filtra a parada para ficar o negócio chave, entendeu? Então, beleza. Então agora a gente volta aqui. Bem humilde, bem humilde. O que que a gente vai fazer agora aqui? A gente apaga esse cara aqui, que é a impressão. Aí, ó, essa aqui, ó, é a nossa leitura válida. Esse cara aí é que ele está retornando aquilo que a gente quer ler, né? Então a gente, ó, vem aqui e coloca nesse lugar aqui esse cara e nesse lugar aqui a gente coloca esse cara. Pronto, inicialização do mapa. Professor, dá para usar isso aqui em outro lugar? Cara, dá sim, olha. Aqui nesse cara a gente faz a mesma coisa, ó. Aqui, ó. Leitura do cara.
Leitura do cara. Lembrando, como ele recebe o objeto do tipo scanner, eu não estou criando um scanner novo, estou pegando mesmo. Então, e dentro do seu contexto, cada um tem o seu contexto. Enquanto esse método está executando, o rapaz aqui está funcionando bonitinho. O método terminou sua execução, morre tudo. Acabou. Então, esse cara aqui vai continuar funcionando porque ele está dentro do contexto desse método aqui. Quando ele é chamado, esse método fica parado. Significa que a referência do objeto continua existindo. Então a gente não perde ele. Vamos compilar, professor, que eu quero ver essa parada. Vamos ver aqui. Opa, tem que atualizar o número dos mapas, né? Vamos das variáveis aqui, que agora... Vamos lá. Aqui está tudo certo, que aqui é o mapa, né? Aqui, o que eu tenho que pegar? Aqui vale qualquer mapa, né? Então, aqui só precisa pegar o número do cara. Fala, André. Vírgula nessa linha que o senhor botou, essas duas, né? Esses quatro, né? Não entendi, não entendi. Ponto e vírgula, faltou. Ah, ponto e vírgula. Obrigado, brigadão. Já antecipou aí uma fuleiragem grande, né, bicho? Muito obrigado, viu? Rapaz, é o Chrome mesmo, ó. Quando o André falou, a voz dele... Opa, um parêntese a mais? Não precisa, né? Vamos tirar, né? Não precisa tanto parêntese, professor. Isso não é método. Estamos chamando aqui agora direto. Pronto. Ainda ficou mais um aqui. Vamos lá na linha 80. Onde foi que eu chamei esse maluco a última vez? Ah, esse cara aqui é... Sai fora, né? Não precisa mais dele, não. Agora sim. Não vai acontecer mais aquela situação de eu inserir sem querer, pô, tipo, aconteceu comigo aqui esse problema de, pô, sem querer o meu teclado tá com esse delay louco aqui de I/O. Tô inserindo aqui os dados, tal, beleza. Aí, pô, sem querer, eu, sei lá, digito 90 aqui, ó. Aí ele vai esperar até eu inserir a coordenada correta, entendeu? Eu digitei 5 6, agora eu vou digitar os 6 6 e fica só aquela entrada. Só aquela entrada que deu erro, ele, enquanto você não digitar o número correto, ele não libera. Então, é uma estratégia, galera. Vamos lá. 7 6. Aí eu vou colocar aqui no 1 e no 1 2. Aí o que eu vou digitar aqui no 5 5 5 6 5 7 e vou digitar no 8 1. Aí no 8. Ixi, rapaz, deu errado, professor. Então, beleza. Nosso método salvou a gente. 8, 8 2. O que mais aqui? Aí eu vou colocar um bot salva-vidas. Não, vou colocar um outro aqui. Vou colocar no 8 3. Pronto. Então, pessoal, vocês viram aí que a gente lidar com esses pequenos probleminhas é uma situação mais da gente tentar, assim, qual a versão mais fácil de resolver o problema? E você ainda pode fazer um outro filtro. Você poderia primeiro fazer um filtro se a pessoa digitou o número. Quando você está trabalhando com entrada de console, o cara pode digitar muita coisa. Você ainda pode procurar assim, como filtrar, tipo assim, se a pessoa digitou só um caractere, assim, veio um char e aquele char é uma codificação de um número. Aí você passa para frente só se for um número. Aí depois você checa. Esse número está entre tal e tanto. Então, você pode ir adicionando camadas de complexidade em cima do teu método para ele sair filtrando isso. Por quê? Por exemplo, o scan, qual é a característica do scan, galera? Ele vai tentar ler um número. E essa aqui é uma parada toda. Ele vai ler um número. Se você digitar uma coisa que não é um número, pode acontecer um comportamento que vai depender muito da linguagem. Eu não estou nem lembrando aqui como é que vai rolar em Java, mas eu vou lembrar agora.
Vamos ver. Input mismatch. Perfeito. Esse aqui é um tipo de coisa que você poderia pegar de uma outra forma. Você teria que usar um try-catch. O que é um try-catch aqui? Se o cara digitou um número, você teria que pegar uma exceção que digita aqui caso o cara tenha colocado um número ou uma entrada que não é a entrada que você queria dentro do negócio. Você pode fazer todo um processo de entrada para depois cair nesse cara. O cara entrou um número, entrou não sei o quê, papapá. Aí que ele entrega para o método. Isso é a coisa mais normal do universo, tá? Tem linguagem, pessoal, que não faz isso aqui que o Java fez. Tem linguagem que não faz. Tipo, você digita um caractere, o caractere na verdade é um número. Aí ele vai. Quando você pede, ó, isso que for digitado pelo usuário, lê como número. Aí o cara digita aparece lá um 63. Aí, o que é isso? É porque a codificação de 63 do 63, na verdade, é o A. É o caractere A codificado ASCII. Então, assim, vai depender muito da linguagem. A linguagem Java, quando você usa scanner, ele não permite esse tipo de coisa. Mas você pode ler byte. Quando você lê byte, aí vê o que tiver. Aí você interpreta da forma como você quiser. Dependendo da estratégia de jogo que você vai usar, você pode ler muita coisa. Tipo, você pode ler o direcional do teclado e você capta esse código do direcional do teclado e traduz ele numa entrada válida para o teu jogo. Tipo, você pode fazer subir, descer para um lado para o outro. Então, tem muitas formas de fazer isso. Cada linguagem tem uma forma. Aí você tem que estudar como é que a linguagem interfaceia com o teu hardware. O Java faz dessa forma aqui, porque na verdade a gente tem duas camadas aqui. Tem a máquina real, tem a máquina virtual Java e tem o teu programa aqui. E aí, o que está acontecendo? Você vai usar um hardware que está ligado na máquina real e tem uma interface entre a máquina virtual Java e a tua máquina real. Então você tem que entender como é que a máquina virtual Java acessa o hardware da máquina real. Aí você faz essa ligação. É por isso que tem muita biblioteca do Java feita para isso. Mas para uma versão básica do jogo, a gente faz uma versão mais simplesinha do negócio. Então, como é que a gente fez aqui agora? Bem, até agora o que a gente fez? Bem, a gente fez um início de leitura aqui. Então, a gente fez um método que ele faz, ele valida a leitura. O cara faz uma leitura e dá uma validada para não passar algum lixo, algum número, caso o cara tenha entregado. Mas assim, não dá para pegar tudo, né, professor? Se o cara digitar lá um caractere A, um acento, lascou. Com certeza. Mas já está muito melhor do que não pegar erro nenhum. E esse tipo de filtro, esse método aqui, vocês podem ter certeza. Eu imagino que muitos de vocês estão olhando para esse método e pensando, cara, dá para usar esse método do jeito que que o professor fez aí em um monte de lugar. Dá para usar mesmo. Essa aqui é a grande sacada do negócio. Esse método aqui, obviamente, você pode fazer de uma outra forma também. Você pode colocar assim, leitura válida. Aí você, em vez de passar índice, você passa char. Eu quero só pegar leitura de caracteres alfabéticos. Aí ele faz uma checagem. Lê o número. Enquanto não for um caractere is-alpha, alguma coisa do tipo que eu acho que tem isso na entrada, lê de novo até ser um caractere alfa. E assim por diante. E no caso aqui, você não vai dar um next int, você vai dar um next char, next line, sei lá, qualquer coisa do tipo aí. Então, o ponto todo é que a gente conseguiu já fazer uma versão inicial de uma inicialização de mapa e a gente já fez aqui um tratamento básico aí de uma situação, vamos dizer assim, bastante sensível do nosso joguinho aqui. Então, bem, a inicialização tá ok, os mapas estão inicializados, aí ele inicia o jogo. O que é legal agora? A gente começar a tentar pensar nas etapas de transição que vão acontecer entre o que está acontecendo no jogo. Então a gente assim, aí nesse ponto a gente pode pensar, a gente pode fazer uma tela de transição que é do tipo, o cara limpa a tela, aí imprime uma coisa até a metade disso, a etapa que está acontecendo, aí você pode passar, você faz só um método que limpa a tela, zera a tela, coloca o cursor na metade, ele dá várias puladas de linha, vai até mais ou menos a metade, aí você define o que seria a metade para ti, né?
No caso aqui, assim, a gente está fazendo uma matriz 10 por 10, mas seria assim com 12 quizininhas. Aí você coloca no meio lá, diz assim, próxima jogada, alguma coisa do tipo assim, ele lê um enter. Lendo o enter, ele segue na sequência. Então, talvez valha a pena a gente pensar numa estratégia desse tipo. A gente fazer o nosso chaveador, nossa transição. Bora olhar aqui o nosso main. A gente tem uma transição no início de mapa, aí você pode pensar o seguinte, professor, o que que você acha legal? A gente fazer o anúncio da sessão no início dela ou no final dela? Ó, eu acho mais legal a gente fazer no início. Então, quando inicializa uma sessão, a gente faz a tela de preparação para aquela sessão. Então, quando a gente chegar aqui no inicializar mapas, o ideal seria que nessa tela aqui, ó, no lugar desse print, não sei se vocês perceberam, esse print aqui a gente nem vê, pô. Porque ele já limpa a tela e passa para o lugar. Então, nessa hora aqui, aplicar a transição. O cara já sabe que vai começar uma certa sessão do jogo. Aí, terminou, iniciando a batalha, a mesma coisa aqui. Só que nessa hora, a gente vai passar essa mensagem aqui como parâmetro para o método de transição. Aí, tipo, fica um negócio menos tosco. É bacana. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui. A gente vai criar um método que ele vai, obviamente, usar esse cara aqui. E vocês já estão vendo, né? O limpa-tela a gente usa em várias situações possíveis. A gente usa várias vezes. Então, bora fazer o seguinte: bora testar uma primeira tentativa de transição. Então, como é que vai ser aqui? Private. Vai ser um void, porque não vai passar nada para ele. Transição jogo. Aí o que eu vou querer fazer aqui? Bem, eu vou colocar aqui na minha transição jogo, eu vou colocar uma mensagem. Legal, uma transiçãozinha, um negócio bacana, tal. O que eu vou fazer? Vou chamar aqui o limpa tela. Aí é que vem a parada. Você pode fazer assim, ó. Me perdoa sempre fazer isso aqui, é questão acadêmica, tá? Assim, se vocês verem um código meu assim, não é acadêmico, eu nunca vou fazer uma coisa dessa aqui, não. Mas aqui vocês são alunos de IP, né, cara? Tem que dar um bom exemplo. Mau exemplo a gente aprende das ruas. 12. Isso aqui, pessoal, a gente pode até, sei lá, fazer tipo uma coisa parametrizada. Tipo, tu coloca algum tipo, um atributo, recuo de transição. Aí, quando esse conte aqui, ele fala diz.get recuo de transição. Aí ele pega lá, tranquilo, suave, entendeu? Primeira versão, vai na mão. Aí o que ele vai fazer? Vai imprimir a mensagem. Aí você pode fazer de novo mais um printzinho. Aí, cara, a gente pode fazer o seguinte. Obviamente eu queria fazer uma leitura aqui para ficar esperando o teclado, mas assim, professor, eu nunca vi. Dá para matar a curiosidade? Como é que a gente faz para a gente esperar uma coisa no Java, dar um delay no Java? Bora, vamos aprender então. Java, delay execução. Vamos lá. Tem vários tipos, cara. Delay code execution. Tá aqui, ó. Tem o sleep, tem o time unit sleep, tem, sei lá, tem um monte, né, cara?
Schedule task, fix rate. Vamos ver uma que tem uma bem bobinha aqui, cara. Isso aqui é tudo com thread. Será que eu tento uma dessa, cara? Vamos lá, vou pegar esse cara aqui. Eu acho que vai dar certo. Vamos ver. Professor, será que um segundo é rápido? Cara, não sei, bicho. Um segundo pode ser lento, cara. Se você tá comendo uma balinha, mas pode demorar muito se você tá pisando em cima de um asfalto quente, né? Sem ser uma sandália, né? Então, assim, é uma coisa que varia muito. Vamos tentar ver se eu vou precisar de alguma. Eu acho que não preciso. Eu tenho aqui já algumas IO exceptions. Vamos ver se eu vou precisar de alguma coisa aqui. Vamos ver, só compilar para ver se está tudo. Ah, entendi. Aqui eu vou colocar. Aqui era uma variável. Second to sleep. Então a gente vai botar aqui. Um. Não, vou colocar 3 segundos. Porque eu sou um cara. Não sou um cara ansioso. Bora testar para ver se esse cara aqui vai funcionar? Transição jogo. Inicializando mapas. Olha aqui o que eu vou fazer, cara. Esse cara vai ter o diz, ponto, transição jogo, e a gente vai passar para ele esta mensagem. A gente pode até colocar aqueles segundos que tem que esperar aqui como um parâmetro da transição do jogo. Olha aí. Pode ser, professor. Opa, faltou só um ponto e vírgula aqui, que esse professor tá muito Python da vida dele. Vamos lá. Opa. Oi, peraí. Curti, professor. Eu achei que ficou até um negócio cabucão. Eu tô me lembrando até que. Pessoal, é assim que nasce uma gamificação de um Codebent, cara. Não vou. Não quero assim chutar pra mim, mas grandes tecnologias nascem de jogos de console, tá? Vamos começar. Vamos botar. Eu gostei tanto desse cara que eu vou até botar aqui no Inicializando Batalha, ó. Vamos lá. Que fofura mundial. É que assim, tem uma parada chamada digite qualquer tecla para continuar. Cara, cuidado com aquilo, viu? Aperte o Enter para continuar, é melhor, né? Então, inicializando o mapa, muito bom. Vamos colocar aqui. Opa. Eita. Um. E eu vou colocar o 2 2. Aí esse cara aqui vai ser o 2, 3, 4, 5. Ele vai, não pode digitar um cara que não existe. Olha, inicializando batalha. Nossa! Curti demais, professor. Então vocês já aprenderam como é que dá um delay no código, né? Então botou aqui, chamou a threadzinha. Aí vocês podem até colocar, tipo assim, int segundos. Opa, delay. Aí vem pra cá, ó. Põe aqui, bonitão. Aí tu passa aqui pro cara como parâmetro. Fica bem legal. Seleção de mapa, às vezes coloca aqui 3 segundinhos. Aí você coloca aqui no inicializar a batalha. 3 segundinhos, olha que legal. Eu vou comentar um negócio com vocês. Tem gente que ainda faz um negócio mais profissa, que é tipo assim. Quem já jogou Halo sabe, né?
tá lá e aí ele começa 3, 2, 1, aí dá um fade, aí abre a tela. Dá pra fazer, entendeu? Você, nesse caso, viria aqui no teu transição de jogo. Aí o que que faria aqui nesse caso? Você colocaria, junto com essa thread aqui, você faria um para dentro desse cara aqui. Aí, assim, você faria pequena, assim, cada segundo seria, você faria um para, a quantidade de segundos seria esse cara aqui, entendeu? O para pela quantidade de segundos. Aí você faria o sleep para um segundo. Aí você coloca 3, aí sleep um segundo. Prime 2, sleep um segundo. Sleep um segundo, aí acaba, entendeu? Então, é uma forma de você fazer isso. Aí, o ponto todo é que você teria que limpar a tela toda. Ou então você faria aquele 3, pontinho 2, pontinho 1, 0, go. Aí iria. Você atualizaria só a impressão, você não atualizaria a tela toda. São técnicas de fazer, tá? Você teria que limpar a tela toda e só trocar o cara. Limpar a tela toda e trocar só o cara. Então, para você dar aquela impressão de animação, você tem que colocar no mesmo lugar que estava impresso. Se você quer dar aquela impressão de uma coisa que está se construindo, aí você pode fazer aquelas barrinhas. Você vai imprimindo uma quantidade de barrinhas, vai dando print nelas, elas vão crescendo. Aí vai de 0 até 100%. Aí você vai até. Aí quando chega no finalzinho, você coloca assim a barrinha, pão, aí ele vai imprimindo. Pronto, aí no final bate o 100. Então são estratégias de a gente fazer esse tipo de UX, né? Essa experiência do usuário entender aquilo que ele está fazendo. E aí que vem um ponto que eu quero comentar com vocês. Se vocês viram que eu vim aqui rapidinho e encontrei uma forma de fazer a parada, entendeu? O ponto todo de a gente programar hoje em dia é realmente isso. A gente não está muito preocupado em ficar decorando comando de linguagem. A gente não deve fazer isso, tá? Por quê? Linguagem vem e vai. Isso aí, tenho sempre certeza na vida de vocês. Hoje, JavaScript está na moda. Cara, mas ele não era esse bababá 10 anos atrás, entendeu? Python hoje está muito legal, mas assim, o Python de hoje não é o Python de 10 anos atrás. A gente está com outra versão do Python, que tem outras bibliotecas. Então, assim, decorar a forma como uma linguagem, os comandos específicos, não sei o quê, cara, numa era pré-internet, isso era uma coisa muito válida, porque você só conseguia ser um bom desenvolvedor se você tinha muita coisa na cabeça e você não era muito interrompido. Hoje em dia, o que vale mais é a lógica daquilo que você está programando, você entender aquilo que você está programando, saber a consequência daquilo que você está programando e assim por diante. O problema, às vezes, não é usar o código pronto. O problema, às vezes, é você não saber o que aquele código pronto está fazendo. Então, acho que a maior preocupação que eu quero passar para vocês, né, em aprender lógica de programação e aprender a resolver problemas de forma eficiente na internet, pessoal, vocês vão encontrar diversas formas de resolver as coisas. Muitas delas as pessoas não vão estar preocupadas com a melhor forma de resolver, com a forma mais eficiente de resolver, ou com a forma mais inteligente, a forma mais assim, sensata de resolver. Elas vão tentar resolver da primeira forma que encontrar, entendeu? Então, assim, na hora que vocês estiverem fazendo uma busca de um código desse, usem aquele senso crítico que eu falei para vocês quando eu comentei para vocês o resultado da segunda prova. Tentem resolver as coisas, obviamente, não precisa, quando vocês estiverem no mercado, não tem que resolver as coisas do zero. Mas não privilegiem tanto uma resposta pronta, porque aqui no caso eu estava só procurando um comando da linguagem Java, eu não estava procurando resolver um problema. Eu resolvi o problema aqui que eu queria, entendeu? Por quê? Lembrem sempre, quem faz o código que está na internet é uma pessoa, não foi uma máquina que fez o código que está na internet. Então, sejam sempre desconfiados, desconfiem sempre. Assim, a gente não está numa área que a gente tem que confiar cega em ninguém. Não confie cegamente em ninguém, no código de ninguém. Por quê? Cara, se você não testou, se você não avaliou, não sei o que, tal, cara, aquele código pode estar com alguma coisa. Então, é o primeiro ponto. 2. Procure normalmente códigos de lugares que você já tem referência que o código está bem escrito. Porque você se acostuma também a fazer código bem escrito quando você lê código de um lugar bem escrito. Então, assim, Stack Overflow é legal? Mas tem muita gente lá que coloca código que realmente é ilegível. Então, o cara não aprendeu, não teve uma boa noção de escrever código de fácil manutenção e tal. Código de qualquer jeito.
Não tem nenhum problema você pegar um código desse e tornar ele legível. Essa é a ideia. O que vocês têm que se prender sempre é a ideia, não a forma como ela tá lá, tal. Se aí o cara tá com a ideia boa, mas ela tá com uma apresentação ruim, não tem problema não, cara. Coloca ela, puxa pro teu código, dá uma arrumadinha para ficar bacana e pronto. Mas o importante sempre é, nunca coloque um código naquilo que vocês estão fazendo que vocês não estão entendendo o que ele faz. Não façam isso nunca. É um dos maiores riscos da nossa área, é você colocar um componente que você não sabe o que ele está fazendo. Entendeu? É, porque ele pode causar um erro que você não está esperando, ele pode causar sei lá, não é nem um erro, ele pode causar um comportamento que não fica muito fácil de explicar às vezes. Ah, porque vai sair um número meio estranho, alguma coisa do tipo. Então, tenho sempre essa preocupação. Mas é a coisa mais natural do mundo, é por isso que eu digo assim, hoje não faz muito sentido a gente ficar pirando demais, não. Para resolver esses pequenos probleminhas é a melhor coisa do mundo, porque você não fica muito pirado, não. Mas o problema que está resolvendo sou eu. Ele me adiantou uma coisa assim: como é que eu faço para fazer tal coisa na linguagem? É para isso que vocês têm que usar a internet. Resolver o problema? Aí é com vocês. Por quê? Vocês é que garantem a qualidade daquilo que vocês estão fazendo. Resolver problema de código, de linguagem, pô, ótimo, a internet é perfeita para isso. Mas não confiem tanto para alguma coisa muito além disso, não, tá? Aí nessa hora vocês usam bibliotecas já reconhecidas, tal, de grandes desenvolvedores como Google, como Microsoft, como Oracle, tal. Aí beleza, mas fora isso, sim, sempre olhem com um olhar bastante crítico para isso. Tá legal? Tá, a gente fez a transição entre as cenas do jogo. Vamos tentar agora fazer a transição entre as jogadas, aquela hora que assim, um jogador terminou, o outro vai começar. Então assim, a gente pode também fazer o seguinte, cara, professor, a gente deve colocar isso no início da jogada daquele jogador ou no final da jogada do outro? Bem, eu acho que o certo é o seguinte: terminou a jogada, aparece uma mensagem dizendo jogador a vez do jogador 2. Aí é a vez do jogador 2. Quando for a vez do jogador 1, aparece vez do jogador 1. Então, bora colocar no início, como a gente está usando essa filosofia de botar a transição no início da sessão. O bacana é quando a gente programa com a mesma filosofia sempre. Então, bora usar a mesma filosofia para a transição de entrada da vez do jogador. Quando for um certo jogador, quando for o início da vez dele, a gente coloca a transição dele. Professor, como é que a gente pode fazer isso? Bem, agora a gente pode vir aqui. A gente está fazendo aqui a transição do jogo. Então agora a gente vai fazer um método chamado transição jogador. Pô. Mensagem. Posso colocar aqui. A mensagem, acho que quem passa é o método que vai chamar. Na transição do jogador, a gente não vai ter delay, tá? Então não tem esse cara aqui, o delayzinho, não. O que a gente talvez vai precisar ter aqui, talvez seja uma leitura de teclado vazia, entendeu? É uma leitura simplesmente para esperar alguém apertar um Enter para confirmar, entendeu? Então, bora colocar aqui um sistema punchline. Aperte Enter. Vou colocar, vamos ver. Eu tenho uma certa filosofia, tá? Assim, a gente tá fazendo um jogo que tá lendo sempre números, tá? Então, assim, tem umas paradinhas que eu não decorei, mas existe um pequeno risco de você ficar trocando os tipos de leitura. Não é um risco, é que tem uns hacks no Java que você tem que saber de antemão quando você está trocando tipos de coisas que você está lendo no teclado. Tá legal? E esse tipo de coisa pode te causar. A gente tem um negócio chamado buffer de leitura que às vezes você tem que esvaziar para não causar um erro meio chatinho que acontece aí. Vamos lá aqui, deixa eu ver se eu vou usar uma estratégia. Pega assim, capturar a tela Enter no Java. Vamos lá. Vamos ver. Ou como capturar a tecla Enter no Java? O GUJ é tecla legal, cara. O hash da tecla Enter é 13 ou barra R, mas não acho que isso você quer. Vamos lá.
Esse cara aqui talvez esteja um pouco chato, cara. Acho que não tá legal, não. Não gostei dessas respostas aqui. Vamos ver se tem um. Chamar método quando a tecla Enter é pressionada, cara. Como o clique do mouse. Olha, cara. Tem um monte de método aqui, pessoal. Que esses caras aqui que eu acho bacana, ó. Get key code. Nesse caso aqui, você pega só um método específico. Assim, um método assim, ele não tá, ele tá procurando só uma entrada aqui do nosso. Não sei se eu tô fazendo muito pesado. Daqui a pouco eu vejo se eu tô fazendo. Isso aqui que é. Ah, não, isso aqui é. Isso aqui é. Não, não, isso aqui é de tela swing. Java console. Vamos lá aqui, acho que agora vai melhorar. Ah, acho que vai ser isso mesmo, cara. Vamos lá. Ah, então vai ser scanner. Pô, eu pensei que ia poder fazer uma coisa mais bacana, tal, mas vamos usar o scanner. Eu tava querendo fazer um negócio, mas acho que vai ser muito overkill aqui para nossa brincadeira. Então, transição jogo, transição, opa, cadê? Transição tela, transição jogador. Então, bora fazer um scannerzinho aqui mesmo. Será que eu tenho no início da parada tem alguma coisa que eu possa já usar um scanner aqui, cara? Não, não tem. Então vai ser esse cara mesmo. Opa, método errado. Muito overkill, né, professor? Muito overkill, cara. Bora ver se isso não vai quebrar. Sara, tu nem imagina, cara. Tu abre. Esse aqui é o ponto todo de você andar nos corredores errados da internet, no submundo, nas esquinas sujas, entendeu? Você vai olhar o teu. Tu tá com uma tela aberta, aí tu vai pra um lugar assim, tu tá com umas 1000 telas abertas, tu não sabe de onde vieram, cara. Cuidado com os cantos escuros da internet. Bora ver se a transição do jogador vai dar pau ou não. Vamos lá. Então, o que que eu vou fazer aqui? Transição jogador. Vamos colocar aqui. O bom é que na entrada de dados a gente já consegue fazer isso, né? Transição mapa jogador. Vamos lá, diz, ponto, transição. Opa. Transição jogador. O que que eu vou passar para esse cara aqui, galera? Eu vou passar o. Ponto. Só passar esse cara aqui. Vou passar eu passei, eu vou jogar o jogador para lá, né? Então cadê aqui o transição do jogador? Então eu vou passar para ele cara aqui, um player, né? Cadê o meu método? Jogador player. O que que eu vou colocar aqui? A mensagem vai ser o seguinte. Eu não tenho, assim, eu sou de computação, não sou muito de interface, eu não entendo muito esse negócio não. Mas vou colocar assim uma tela assim, ó, vez do jogador. Professor, essa sua mensagem tá muito ruim. É, cara, eu admito, isso é algo que eu podia muito melhorar na minha vida, mas eu não tô afim hoje, cara. Vamos lá. Cara, eu tô até imaginando o que que pode ser isso que tá acontecendo aqui, mas eu já já digo pra vocês. Java C. Meu computador tá meio estranho, cara. Vamos lá, Java C, main.java.
Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Vez do jogador fulano. Eu acho, eu acho que não, André. Eu tô com a minha hipótese é que o meu OBS Studio está jogando alguma coisa em algum lugar e esse I/O da escrita tá meio pesado. Mas assim, é só uma. Mas eu vou testar isso depois que a gente terminar a aula. Bem, pessoal, eu acho que a transição que eu queria fazer rolou, porque ficou. Antes de começar a vez do jogador, ele avisou que era a vez do jogador. Então, a minha transição deu legal. Então, o que que eu vou fazer agora aqui? Basta eu chamar uma transição jogador, eu mando o objeto jogador, ele pega lá o nome do cara e joga a mensagem. Então, vamos lá. Cadê aqui? Inicializador no mapa. Tá aqui, ó. Transição jogador. Aí agora vai ser a transição do jogador player 2. Aí começa o jogador player 2. Então, assim, o que que acontece aqui? Evita quando um jogador terminou a vez dele, aí aparece a vez do outro jogador. Legal. Bora fazer o mesmo esquema aqui embaixo. Na batalha, essa aqui é o diz, ponto. Quem é esse cara aqui? Aí eu diz get player 1. Aí beleza. Se o jogo continua, diz get player 2. Então agora a gente já tem uma transição entre os jogos, entre cada jogador, enquanto eles estiverem batendo. Lembrando, a gente está aqui numa parada, assim, a gente não implementou o mecanismo de detecção de final de jogo. A gente já viu que tem umas estratégias que a gente pode contar a quantidade de hits, ver, aí implementar a parte do navio. Tem várias estratégias que a gente pode fazer para a implementação desse cara. Vamos ver agora só se a transição ficou legal. Tem uma coisa que eu quero comentar com vocês que é bem legal, que é o seguinte. É sobre expectativa de cliente e sobre aquilo que vocês fazem. Eventualmente, vocês vão se deparar com a seguinte situação. Tem coisas que vocês vão fazer. Olha, em vez do jogador fulano, tá começando, hein? Pede para confirmar. Status jogador fulano, exceção do navio jogador fulano. Pô, muita confirmação. A gente não tem dúvida de quem que tá na vez aqui, né? Então vou lá, vou começar a fazer aqui, ó. Eu 2, 3, 4, opa, 5 e 6. Vez do jogador Beltrano. Vamos lá, aperte Enter para confirmar. Jogador Beltrano, exceção do navio, de navio do jogador Beltrano. Cara, até agora tá caminhando, professor, tá caminhando. Então a gente vai, vamos lá. Vou fazer agora aqui o 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6. Opa, epa. Rapaz, 6, 5, 6, 6. Iniciando batalha. Vez do fulano 1, aí entrega o laptop pro cara, aí lá vai o cara. Enter para confirmar. Aí o jogador fulano vai fazer a jogada dele, né? Aí ele vai jogar, pô, por acaso ele fez um hack aqui e sabe que o cara tem um navio na 6-2, pô. Hit no maluco, entendeu? Hit no maluco. Digite a coordenada linha A, vou colocar agora na 6-0. Vai errar. Opa, vez do jogador Beltrano. Enter. Jogador Beltrano já tá olhando o mapa dele, descobriu que o cara fail e deu um hit aqui. Então vamos lá agora. Ele vai agora dar um tirão e vai errar porque ele é muito ruim, cara. 7-1. Água. Batalha finalizada. Faltou fazer esse ajuste ali no aviso lá do hit do cara. Pessoal, o que eu queria, então hoje já são mais ou menos 10 para as 8. O que eu queria fechar aqui com a aula de hoje de vocês? Então, mais uma vez a gente caminhou um pouquinho mais no jogo, fazendo alguma estrutura dele mais simples e seguindo adiante com a implementação.
Vocês estão vendo assim que o que a gente precisa fazer para o jogo começar a ficar mais legal? Bem, eu estou imaginando que na semana que vem o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a implementação agora da, da dinâmica de detectar que o jogo acabou. Então a gente vai fazer isso aqui. Só que assim, eu vou fazer qual é a versão mais simples? Um contador de hit. Então vai ter o contador de hit do jogador 1 e o contador de hit do jogador 2. Esse cara vai estar associado, obviamente, a uma partida, né? Então, ele vai estar associado à quantidade de partes de navio que existe, que estão disponíveis para serem acertadas lá dentro do jogo. A gente vai fazer primeiro uma versão bugada desse negócio, tá? Não se preocupe, a gente vai fazer uma versão bugada. Mas assim, no caso feliz ela funciona. Aí depois a gente vai fazer, a gente pensa em como seria a versão final dela. Mas a gente vai fazer uma versão. E aí vem um ponto todo também de desenvolver software. Aquele negócio de expectativa que eu estava falando para vocês. Às vezes vocês vão desenvolver coisas que elas não são prioritárias, mas elas são, vou dizer assim, elas têm importância. O que é importância? Tem coisa que traz muito valor para aquilo que você está desenvolvendo, mas ela não tem urgência nenhuma. Tem coisas que têm urgência pra caramba, elas são muito urgentes, mas, cara, não faz importância nenhuma pro jogo. Tipo, esse negócio de interface é um tipo de coisa que, pra pessoa que, pro cliente final, pra quem você vai apresentar, cara, isso aí é muito importante. Mas vocês já acabaram de ver que pra essas coisinhas aqui acontecerem, muitas outras coisas acontecem aqui atrás. A gente está fazendo um joguinho aqui bem bobinho, entendeu? Mas acontece muita coisa que vocês têm que pensar aqui atrás. Mas para a pessoa que usa, cara, aquele monte de código ali não faz sentido nenhum. Para eles o que importa é isso aqui. Então às vezes você tem que equilibrar quando você está fazendo um jogo ou fazendo um software de maneira incremental. O que você tem que conseguir equilibrar? Você tem que conseguir equilibrar as expectativas do cliente de vocês e as suas, entendeu? Você não pode desenvolver uma coisa só tua de modo que o cliente não veja valor. Então, por isso que eu falei assim, cara, fazer as transições aqui era a coisa mais importante? Talvez não. Acho que detectar o final de jogo é uma coisa importantíssima. Mas um cliente teria a percepção de valor daquilo que você está fazendo porque ele consegue ver aquilo que você está fazendo. Então, assim, por ele ver a interface, você colocando as coisinhas e tal, ele começa, cara, pô, tá fazendo tal coisa, tá aparecendo. Às vezes você se fecha tanto em fazer algumas coisas sem nenhum tipo de feedback para o teu usuário, que você acaba fazendo uma coisa muito distante daquilo que ele está querendo. Tem uma vantagem e desvantagem nisso, tá? De colocar o usuário dentro do processo de desenvolvimento. É que o usuário, ao olhar uma versão inicial de uma tela dessa aqui, ele vai pedir para você melhorar a tela e não o jogo. É muito normal. E aí vem um ponto de você saber negociar bem com o teu usuário, com o teu cliente, em que etapas acontecem certas coisas. Tipo, ó, numa primeira etapa aqui, eu vou colocar uma interface protótipo, uma interface primitiva na tela, para a gente conseguir ver algumas funcionalidades internas sendo executadas, tá? Para você também conseguir ter o feedback. E numa segunda etapa, a gente vai melhorar, a gente vai trabalhar mais na parte de visualização do negócio. Mas por que é importante não desmerecer qualquer opinião que o usuário vai dar? Porque às vezes algumas coisas que você já sabe que ele vai pedir, ou que você não sabia que ele ia querer, e ele fala, eu vou querer que tenha tal coisa, aquilo pode influenciar numa implementação, numa certa filosofia daquilo que você está fazendo dentro do seu código. Tipo esse negócio da transição que eu comentei com vocês. Esse tipo de transição aqui, eu falo, a filosofia vou botar uma transição no início de cada jogada. Talvez ele peça algo para você que torne colocar a transição no início mais complicado e seja mais fácil colocar as transições todas no final de uma certa hora. Então, lembre sempre disso. Eu sei que talvez agora, nessa etapa do curso de vocês, isso possa não estar sendo muito objetivo, até seja uma coisa muito abstrata, mas eu tenho certeza. Vocês vão lembrar muito disso e isso, quando vocês chegarem no momento em que vocês vão enfrentar isso, vocês vão lembrar isso que eu estou falando. Mas provavelmente o professor Bruno vai repetir isso aqui com vocês em processo de desenvolvimento de software e análise e engenharia de requisitos e análise de sistemas. Então, é algo que vocês lembram, porque isso aqui vai ser uma coisa comum na nossa área, tá legal?
Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do nosso avanço de hoje, das coisinhas que a gente saiu colocando no jogo. E espero vocês aí na aula de segunda pra gente continuar aqui vendo mais coisinhas aí. E na segunda-feira eu vou falar mais mais um pouquinho de padrão de projeto pra vocês. Tá bacana? Obrigado a todos, bom dia e boa sorte pra quem não precisa de sorte, né? Na prova de amanhã, cara. Sucesso pra todos aí, galera. Obrigado. E qualquer coisa, estamos aí, é só cutucar. Valeu!